Graça e paz, igreja. Que bom que Deus reservou mais esse momento para que Ele, por meio da Sua palavra, possa falar conosco, possa falar à Sua igreja. E que bom que nós estamos aqui finalizando, né? Hoje nós vamos para o último capítulo do Evangelho de Mateus, né? Que bom que nós tivemos esse momento e podemos chegar até aqui. Que hoje, novamente, Ele fale ao seu coração por meio da minha vida e que nós possamos sair daqui abençoados, sabendo que o próprio Deus falou ao nosso coração e que essa palavra venha se fixar em nossas mentes e em nosso coração, para que não sejamos apenas aqueles que falam ou aqueles que ouvem, mas principalmente aqueles que praticam. Nós, no dia de hoje, vamos ver o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 até o versículo 10. Mas antes de entrarmos no texto, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Nós pedimos para que nos dias de hoje o Senhor nos guie, Pai. Que a nossa atenção esteja voltada para aquilo que será dito, Senhor, para a Tua palavra. Que o Senhor me auxilie para entregar à Tua igreja aquilo que o Senhor quer que ela ouça e que Tua igreja esteja preparada para ouvir, Senhor, para guardar, para reter e principalmente para praticar, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos permite ter esse momento para falar aos nossos corações, Senhor. Então nós pedimos, fala à Tua igreja, Pai. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Aqui em Mateus capítulo 28, na minha versão, está escrito a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. E a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, um domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Até aqui, Lucas, o evangelista Lucas, esse texto aqui ele está escrito, ele está descrito tanto no evangelho de Lucas como no evangelho de Marcos e também no evangelho de João. E lá Lucas ele nos dá um pouco mais de detalhes, principalmente em relação às mulheres que estavam lá naquele lugar. Aqui, Mateus menciona apenas Maria Madalena e a outra Maria. Mas Lucas, em um determinado momento aqui dessa história, lá no seu evangelho, no capítulo 24, versículo 10, ele diz o seguinte: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Aqui, nesse momento do versículo de Lucas, já é o momento em que as mulheres foram contar aos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus, que nós vamos chegar lá. Mas aqui, Lucas dá mais um nome, Lucas fala sobre Joana e também diz que as demais estavam com elas. E como nós sabemos, mencionado pelo Gabriel, elas foram até lá para embalsamar Jesus, que seria basicamente ungir o seu corpo com aromas, derramar ali aromas, especiarias sobre o corpo de Jesus. Na cultura judaica, isso significaria uma afeição daquelas pessoas ao outro que estava morto ali, que já estava sem vida. Isso era uma tradição muito comum aos judeus. Mas o interessante é que as pessoas que foram ali embalsamar a Jesus, como é que nós podemos dizer, não eram pessoas qualquer. Vocês vão entender. Eram pessoas especiais. Eram mulheres especiais. Por quê? Porque eram mulheres que eram ativas no ministério de Jesus. Primeiro, elas abençoavam o ministério de Jesus. E quem vai dizer isso é Lucas. No capítulo 8, versículo 3, ele vai citar alguns nomes, mas no finalzinho, ali do versículo 3, ele vai dizer, e muitas outras, ele vai citar o nome e vai dizer, e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. As mulheres prestavam assistência com os seus bens para o ministério de Jesus. Então eram mulheres que acompanhavam a Jesus, andavam com Jesus, mas eram ativas, porque abençoavam o seu ministério com os seus bens. Mas também, em segundo lugar, eram mulheres que estiveram com ele na cruz. Exceto por João, todos os outros discípulos, eles correram, eles se afastaram de onde Jesus estava ali no momento da sua prisão, no momento da crucificação. Mas as mulheres não. Em João, isso está escrito apenas no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 25, no momento da crucificação, vai dizer que e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
talvez estivessem também outras mulheres, né? Geralmente, quando esses nomes dessas mulheres são mencionadas, alguns evangelistas adicionam e também as demais e as outras, né? Isso aqui sou eu que estou dizendo, mas pode ser que estivessem mais pessoas lá pelo próximo versículo que nós vamos ler. Aqui, o versículo de João era no momento da crucificação, onde estavam essas mulheres e estava o apóstolo João. Mas no momento da morte de Jesus, nós também vemos as mulheres sendo citadas. Isso nós temos que voltar um capítulo aqui do Evangelho de Mateus. O capítulo 27, do versículo 55 até o versículo 56, vai nos dizer que estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Aqui no versículo 56 são citadas estas mulheres, mas no versículo 55 diz que estavam ali muitas mulheres. Então talvez aquele grupinho de mulheres que sempre estavam reunidos ali acompanhando a Jesus e que são mencionadas aqui. Não nominalmente, mas mencionadas como um grupo, por assim dizer. Então eram mulheres que abençoavam o ministério de Jesus, estiveram com ele na cruz e também ali na sua morte na cruz, mesmo que de longe, e também estavam indo embalsamá-lo, que demonstrava a afeição, o amor delas pelo seu mestre. Mas, embora uma nobre atitude, embora sejam mulheres ali especiais, pessoas ativas do ministério de Jesus, era uma atitude, essa de ir e embalsamar, que demonstrava aquilo que vemos em todos os discípulos. E o que é que vemos em todos os discípulos? Uma falta de fé nas promessas de Deus, ou uma falta de entendimento, ou uma desatenção. É isso que nós vemos ali em relação a todos aqueles que seguiam a Jesus. Por quê? As mulheres estavam indo ungir, estavam indo derramar aromas e especiarias no corpo de um morto, de alguém que não tinha mais vida e não havia nenhum jeito dele reviver. Estavam indo embalsamar um morto que para elas iria permanecer morto. Assim como os demais discípulos, para elas não havia mais esperança. Para elas estava tudo perdido. Era uma derrota certa. A derrota já tinha acontecido e ela ia permanecer. No caso dessas mulheres, o que nós podemos dizer, o que nós podemos declarar pelos escritos é que, de fato, no caso delas, foi uma desatenção. Por quê? Porque Lucas, no capítulo 24 e no versículo 28, vai dizer que, depois dos anjos dizerem às mulheres que Jesus não estava mais ali naquele sepulcro, que ele já tinha ressuscitado, eles vão lembrar aquelas mulheres que ele mesmo já tinha dito isso. E aí Lucas capítulo 24, versículo 8 vai dizer que então elas se lembraram das suas palavras. Mas quando elas vão até os discípulos, Lucas vai dizer que quando elas contam aquilo ao discípulo, que Jesus ressuscitou, ele não estava mais no sepulcro, que o sepulcro estava vazio, Lucas vai escrever que tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Mesmo que elas tenham dito e relembrado, eles não acreditaram nelas. Exceto Pedro e João, que vão correndo até o sepulcro para ver se de fato ele estava vazio, né? João, ele conta isso para nós. Mas no caso das mulheres, era de fato uma desatenção. Mas no caso ali dos discípulos, tirando, claro, Pedro e João, era uma falta de fé. Porque mesmo que elas tivessem dito e relembrado a eles, talvez as palavras do anjo, fazendo-os lembrar ou pelo menos pensar que Jesus já tinha dito isso, eles não creram naquilo que poderia acontecer. Mas continuando, né? Nós já sabemos o final e já foi adiantado bastante. Continuando aqui no capítulo 28 de Mateus, agora a partir do versículo 4, o texto, Mateus continua dizendo que e os guardas, no caso ao verem os anjos, tremeram espavoridos, aterrorizados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, vinde ver onde ele estava. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galiléia. Ali o vereis. É como eu vos digo. Algumas coisas interessantes a ver aqui. A primeira coisa é o contraste que há em relação ao anjo.
Quando os guardas eles veem o anjo, o que acontece é que eles tremem aterrorizados e eles caem no chão como se estivessem mortos. É isso que acontece com os soldados, digamos assim, é isso que acontece com aqueles que estavam contra Jesus, né? Que como nós sabemos, vimos isso no bloco anterior, esses guardas eles foram contratados pelos principais sacerdotes e pelos fariseus para que ninguém ali viesse roubar ao corpo e depois dizer que Jesus ele tinha ressuscitado. Então, em relação aos guardas, quando eles viram os anjos, eles tremem, aterrorizados, e eles caem, eles desmaiam como se estivessem mortos. Já em relação às mulheres, vem parte até do próprio anjo, né? Porque o anjo disse dirigindo às mulheres, no versículo 5, não temam. Relembrando muito o que nós vemos no Antigo Testamento. Sempre quando os anjos aparecem, eles dizem, não temam, não temais. E o anjo ainda continua, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. Outra coisa interessante a se olhar aqui é que parece haver uma insistência no anjo. Porque no versículo 6 ele diz, no versículo 5 ele já tinha dito, né? Porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. Aí no versículo 6, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Aí ele vai dizer, vim de ver aonde ele jazia, vim de ver onde ele estava. Mas ele continua, e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vá diante de vocês para a Galiléia, ali o vereis. É como eu vos digo, ou seja, ele ressuscitou de fato. É como se os anjos quisessem trazer para aquela mulher, olha, despertem, acordem, ele ressuscitou como ele já tinha dito, não deveria ser algo novo para vocês, porque ele já tinha dito. Tanto aqui como em Lucas nós vamos ver isso, os anjos dizendo, olha, ele ressuscitou como ele tinha dito, como ele já tinha falado, como ele já tinha mencionado, despertem, acordem. E é interessante que Lucas, no capítulo 24, do versículo 6 até o 8, ele trata aquilo que é dito um pouco mais a fundo, né? Porque ele vai dizer que nas palavras do anjo, ele disse, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite o terceiro dia. E aí vem aquela parte onde diz que então elas se lembraram das suas palavras. Né? E finalizando aqui esse bloco, depois da palavra aqui do anjo àquelas mulheres, o versículo 8 vai dizer que e elas, se retirando apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, né, um misto de sentimentos, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, em outras versões, paz seja convosco. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Aqui, são palavras minhas, eu vejo como um renovo aquelas mulheres. É fato que, com certeza, elas ali tiveram fé, creram nas palavras ali do anjo, até porque elas mesmas viram aquela pedra gigantesca rolada. O próprio Gabriel, no estudo passado, ele mencionou que elas se perguntam, um dos evangelistas escreve que elas se perguntam como é que nós vamos rolar aquela pedra para que possamos embalsamar o corpo. Mas aí, quando elas chegam, elas já vê aquela pedra ali colocada de lado, elas veem o anjo e elas veem também o sepulcro vazio. Claro que ali, com certeza, elas já estavam crendo na ressurreição de Jesus. Mas vê-lo ali em pé, ressurreto, vivo, com certeza foi diferente. Aquele que antes elas estavam vendo derrotado, crucificado, ali posto numa cruz, agora estava em pé diante delas. E além de um renovo, é um gás a mais para contar aos discípulos. Nós vimos que mesmo com esse gás que provavelmente elas tiveram, os discípulos, a sua maioria ali, não creu naquilo que elas falaram. Bom, igreja, esse é o texto. E pontualmente, o que é que nós podemos tirar para as nossas vidas? A primeira coisa que eu entendo aqui desse texto é que as promessas de Deus sempre se cumprirão. E nós vimos isso desde o Antigo Testamento. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, ali especificamente em Gênesis 3, nós já vemos um pequeno evangelho, ou o começo do evangelho, quando Deus diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, né? Pisaria ali na cabeça do diabo, venceria o diabo. Aquilo já é uma menção sobre Jesus
na cruz, que venceu a morte. Então ali já é um pequeno evangelho. Mas nós vemos ainda mais, nós vemos nos Salmos, nós vemos nos profetas, todos estes apontando para um Messias, para um homem que viria para mudar tudo, para nos libertar, que morreria pelos nossos pecados. Ele veio. E esse homem, e o próprio Jesus, quando estava aqui, ele falou sobre a sua morte e sobre a ressurreição. Aconteceu. Ele falou sobre o Consolador, o Espírito Santo que viria após ele. E ele veio. Então as promessas de Deus sempre se cumprirão. Poderíamos fazer aqui uns 20, 30 ou mais minutos só falando de uma lista das promessas de Deus que se cumpriram, ali mencionando o Antigo Testamento e mencionando aquilo que o próprio Jesus ele falou. Mas aqui eu vou tratar apenas de duas coisas a mais. Duas promessas que nós vemos na Bíblia, ali, principalmente no Novo Testamento, em relação a algo que é dado à igreja no geral. A primeira é sobre consolo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 28, o apóstolo Paulo escreve: Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vemos aqui Paulo dizendo que há consolo em Deus. Interessante que, pensando aqui naquilo que nós vimos em Mateus, mesmo diante de uma sexta e de um sábado tão amargos, tão desesperançosos, o homem queria libertá-los, o homem queria salvá-los. Para eles, tinham morrido. A esperança tinha acabado. Aquilo que ia ser eterno acabou-se, se perdeu. Para eles, mas a cruz de Jesus, o sofrimento e a morte de Jesus cooperou para o bem daqueles que vieram antes e de nós, que estamos bem depois ali. A cruz de Jesus e o sofrimento cooperou para o nosso bem, nos libertou do nosso pecado, nos salvou, pagou a nossa dívida ali, naquela cruz. Então a primeira coisa é sobre o consolo. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele não faz uma pergunta, uma indagação, ou ele tenta refletir sobre. Ele afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo que irá acontecer irá cooperar para o nosso bem, mesmo que nós não consigamos perceber isso na hora. O consolo, ele virá. E a segunda coisa é sobre a volta do rei. Porque ele mesmo disse que voltaria, que iria morrer, que iria ressuscitar, mas que iria partir, ia voltar para o Pai, para depois retornar e buscar a sua igreja. E ainda em Romanos, e ainda no capítulo 8, mas no versículo 18, Paulo lhe diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Outras coisas que ele falou também é sobre o templo destruído, que aconteceu alguns anos depois. Ele falou sobre o Consolador e o Consolador veio. Ele disse que ele voltaria e com certeza ele voltará para buscar a sua igreja. Então a primeira coisa que aprendemos é que as promessas de Deus sempre se cumprirão. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda coisa, a segunda aplicação, é que a ressurreição nos dá motivo para seguir em frente. A obra perfeita de Cristo se dá pelo fato de não apenas entre aspas, ter morrido na cruz, mas ressuscitado também. A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus são aspectos muito importantes para a nossa salvação. E claro que nós não vamos tratar de um por um, até porque nem teríamos tempo. Mas em relação à sua ressurreição, nós podemos ver algumas coisas. Primeiro, se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 a 22, Paulo escreve: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a seguir ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É uma certeza, sendo ele as primícias dos que dormem. Quando ele fala primícia, ele está tratando de uma analogia da agricultura, que são os primeiros frutos. Então,
Ali, Jesus é o primeiro fruto dessa nova ressurreição. Começou nele e nós seguiremos juntos. Porque Paulo continua dizendo que, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem e nós herdamos esse pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também com um novo corpo, onde não haverá mais limitação, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais enfermidade. Um novo corpo. Assim, o segundo ponto é que na ressurreição de Jesus temos paz com Deus. É isso que Paulo fala. Ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda em Romanos, só que no versículo 25, ele diz, Jesus que foi entregue por conta das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por meio da sua morte e ressurreição, somos considerados justos diante de Deus, mesmo sendo pecadores. Somos considerados justos pela fé na obra de Cristo, porque na sua ressurreição temos paz com Deus. E o terceiro ponto da ressurreição é que é a promessa do Consolador e a capacitação divina. O Consolador, ele veio após Jesus ressuscitar e partir. Em João capítulo 16, versículo 7 a 8, ele diz, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador veio após Jesus ressuscitar e ali ser assunto aos céus. Mas também a capacitação divina, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, prestes a ir embora, Jesus diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que veio após a sua ressurreição, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se nós conseguimos fazer a obra de Deus para a sua glória, que nós somos capacitados divinamente pelo seu Espírito Santo, pelo Consolador. Então a ressurreição de Jesus nos dá motivo para seguir em frente. E o terceiro e última aplicação, lembremos-nos da nossa missão, que é sobre a morte, contar ao mundo sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Jesus e sobre a sua volta. Primeiro, as mulheres levaram os discípulos para onde Jesus estaria. Após a ressurreição de Jesus, esse foi o primeiro passo das mulheres, levar os discípulos para verem onde Jesus estaria. Mas, mais para frente, a missão delas mudou. E foi uma missão abrangente para todo aquele que crê, que é a grande comissão. Onde nós vemos, já a partir do versículo 19, que Jesus diz, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma missão dada não apenas àquelas mulheres, não apenas àqueles discípulos que estavam com eles, mas a todos nós que cremos na cruz de Cristo, que cremos na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua volta. Então lembremos-nos da nossa missão. Então, lembremos-nos que, primeiro, as promessas de Deus sempre se cumprirão, que a ressurreição nos dá motivos para seguir em frente. E, em terceiro lugar, lembremos-nos da nossa missão, pregar o Evangelho. Amém, igreja? Que essa palavra ela possa ter falado ao seu coração, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, entendê-la, refletir sobre ela e, principalmente, passar adiante. Amém? Então, que Deus nos abençoe.